Quando nós olhamos para esse texto hoje, aqui no século 21, o propósito não pode ser outro. O que nós vamos buscar nesse texto são orientações, diretrizes para a nossa vida, uma receita de como enfrentar situações difíceis. Aliás, o livro de 1ª e 2ª Crônicas foi escrito para isso. Então, na dúvida em casa, você está com um problema, está com uma grande dificuldade, não sabe como resolver? Dá uma olhada na Bíblia, você vai encontrar respostas lá. Mas especialmente você pode ler estes 2 livros, 1ª e 2ª Crônicas, e tudo que você vai encontrar neles são exemplos de como Deus abençoa o povo quando o povo teme e busca a Deus, mas também exemplos de como Deus disciplina quando o povo abandona o Senhor. Mas olhando para o nosso texto, diante daquele desafio que estava diante de Josafá, o que Josafá fez? O que Esdras contou sobre Josafá para os seus contemporâneos? Bom, nós olhamos na vida de Josafá o exemplo de um rei que temia a Deus, mas um rei que enfrentou grandes desafios. A nação precisava de um reavivamento, a nação precisava voltar a ser pujante e forte, e então Josafá tinha enfrentado uma derrota, não estava convicto a respeito de como enfrentar aquele exército que era em número muito maior do que o povo de Judá, e aliás, nesse tempo aqui, um povo, por terem sido divididos, um povo pequeno. Nesse tempo aqui, Josafá nos ensina como enfrentar momentos difíceis. O primeiro recurso que Josafá lançou mão foi o recurso da oração. O versículo 3 diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum a todo o Judá. Ou seja, diante de uma situação muito difícil na vida daquele rei, aquele rei não teve dúvida. Ele admitiu que o que estava diante dele era maior do que ele mesmo. E por isso, então, ele precisava pedir ajuda a quem era maior do que ele. E então ele se põe a orar. Nós normalmente oramos com mais frequência quando as coisas vão mal, no meio das turbulências, das situações difíceis da vida. E este é o exemplo que nós encontramos na vida de Josafá. Não é demérito você dizer que quando as coisas estão turbulentas, você ora mais. Muito pelo contrário, isso é uma demonstração de que você sabe exatamente aonde buscar socorro. E então momentos turbulentos da vida são como que uma escola do Senhor para nos ensinar aonde buscar socorro. E Josafá foi buscar socorro no Senhor através da oração. E então ele nos ensina quando é que nós devemos orar. Nós devemos orar quando as situações forem difíceis, nós devemos orar muito nesses períodos. Nós devemos orar quando inimigos se levantarem contra nós. Nós devemos orar quando você estiver com uma dificuldade no trabalho. Nós devemos orar quando você estiver enfrentando uma enfermidade. Nós devemos orar quando você estiver diante das incertezas da vida, diante de uma mudança, diante de uma viagem. Quando o seu coração estiver cheio de medo, qual é o remédio para o medo? O remédio é a oração. É isso que Josafá nos ensina nestes versículos. Do versículo 1 até o versículo 30, Esdras nos conta que Josafá fez isso. Ele diante do Senhor expôs o seu medo e buscou o Senhor de todo o coração. Ele era o rei. Todo mundo esperava que ele soubesse o que fazer diante daqueles inimigos. E ele realmente ensina o que fazer. Diante do seu povo ele diz: nós vamos orar. Eu não tenho as respostas, eu não tenho a estratégia para vencer. Mas nós vamos orar. Porque embora nós não sejamos fortes, embora nós não tenhamos as estratégias, embora nós não saibamos como vamos vencer essa luta, mas nós conhecemos aquele que pode, e aquele que sabe, e aquele que garante a vitória para o seu povo desde o início. E então eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas eu garanto uma coisa para você nesta noite: Deus sabe como resolver esse seu problema. Eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando e qual o tamanho do seu inimigo ou do seu desafio. Mas eu quero dizer para você que nós conhecemos, você conhece, eu conheço um Deus que é muito maior do que os teus desafios, do que os teus inimigos. Pode ser um desafio familiar, pode ser um problema em casa, pode ser um problema com seu filho, pode ser um problema com a sua esposa, pode ser um problema com seus pais. Deus sabe o tamanho do seu problema. E o que nós devemos fazer, e Josafá nos ensina isso, é que diante das circunstâncias difíceis da vida nós devemos orar. Como que nós vamos orar? Bom, ele ensina algo interessante a nós. Josafá não simplesmente falou para o povo: gente, vamos orar. Não, ele convocou todo o povo. E não apenas convocou o povo para orar, mas convocou o povo para um jejum coletivo. Nós vamos jejuar.
E o que ele queria dizer, o que ele nos ensina com isso? O que essa palavra jejum ensina para nós? Ensina que em alguns momentos da nossa vida existem coisas mais urgentes, inclusive do que comer. E olha que é difícil de você achar alguma coisa mais urgente do que comer. Porque a gente não pode passar mais do que 3 horas sem comer. Pelo menos é o que os nutricionistas dizem. E então, se existe um assunto, uma agenda inadiável de 3 em 3 horas, é a agenda e o compromisso que você tem com o seu estômago. Quando nós fazemos jejum, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu tenho mais urgência em resolver esse assunto do que em resolver qualquer outro, inclusive as minhas necessidades básicas. É isso que significa jejum. De vez em quando alguém aparece: pastor, a gente deve jejuar, o que é certo a gente fazer? Como é que funciona o jejum? Deve jejuar, sim. Você pode jejuar, você pode convidar amigos para jejuar. Porque o jejum é uma declaração diante de Deus de que você está diante de algo que é tão urgente para você, que você precisa que Deus te responda com pressa. Nós, homens, podemos fazer isso. Não é pecado fazer isso, muito pelo contrário, o próprio Senhor Jesus diz que nós devíamos fazer isso. Demonstra que a nossa fome é muito maior por Deus do que pelas coisas. O jejum não deve ser feito para buscar a glória dos homens, mas sim para buscar o socorro divino. Quando você estiver jejuando, você não fique, se você ficar pálido, passa um pó no rosto para ninguém perceber. Porque a Bíblia diz que quando você estiver jejuando, você não deve contar isso para ninguém. É só entre você e Deus. Para que ninguém venha te dizer: nossa, como você é uma pessoa crente, que bacana, está fazendo jejum. Esse irmão espiritual mesmo. Porque aí, a sua recompensa pelo jejum você já recebeu dos homens. Jejum é algo pessoal, é algo só seu. Mas deve ser feito sempre que você estiver diante de uma situação difícil. Jejue, peça ao Senhor. Foi o que o Josafá fez. Ele chamou o povo para orar, mas não apenas deixou à vontade, cada um ore o que quiser. Não, nós vamos orar todos juntos. E nós vamos jejuar todos juntos, porque nós precisamos que o Senhor nos responda. Nós estamos diante de uma circunstância que é difícil. O nosso modo de viver, a nossa nação, o nosso povo está diante da extinção por causa de um exército que se levantou contra nós. Nós precisamos que o Senhor nos socorra, e tem que ser de hoje para amanhã, porque amanhã eles vão entrar na nossa cidade. E o povo se ajuntou com Josafá, e eles oraram, e eles jejuaram. E então nós aprendemos o primeiro passo do que fazer diante das circunstâncias difíceis da vida. Mas qual seria o segundo passo? Nós lemos o versículo 13, e depois o versículo 17, e depois o versículo 20, depois que todo o povo de Judá estava em pé diante do Senhor, orando, jejuando, desde as crianças aos mais velhos, todos, as mulheres, seus filhos, o Espírito do Senhor veio e falou com o povo. A palavra veio do Senhor para aquela nação. Naquele tempo eles não tinham o que nós temos hoje, um livro escrito. Eles tinham o livro da lei de Moisés, mas eles não tinham este compêndio que nós temos hoje. Então Deus falava de maneira extraordinária à nação através do profeta autorizado por Deus na nação, que aqui é um sujeito oculto. Mas este profeta do Senhor falou àquela nação e todos ouviram o que ele estava dizendo. Ao falar àquela nação, o profeta do Senhor trouxe as palavras do Senhor para o coração daquele povo. E então nós podemos aprender a segunda lição, porque Josafá vai dar ouvidos a esta palavra. E o segundo passo, o segundo recurso que você deve usar diante das situações difíceis é recorrer à palavra do Senhor. É saber o que o Senhor tem a dizer sobre os seus problemas, sobre a dificuldade que você está enfrentando. E nós todos temos aqui nas nossas mãos as respostas do Senhor, todas elas, para as dificuldades que nós enfrentamos na vida. A palavra do nosso Deus, escrita, registrada, através da ação do Espírito Santo, para que nós tivéssemos amplo acesso àquilo que Deus espera e àquilo que Deus tem para nós. E então aquele povo era um povo que precisava não apenas orar, mas eles precisavam saber qual era a vontade de Deus, eles precisavam ouvir a palavra de Deus. No nosso caso, precisamos ler e conhecer a palavra de Deus. O povo de Deus precisa compreender a sua palavra mais do que qualquer outra coisa. É o nosso manual de sobrevivência diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades. Nós só podemos experimentar vitórias definitivas na nossa vida se nós fizermos de acordo com a palavra do Senhor.
Existem muitos recursos e muitas saídas humanas para os problemas que todos nós enfrentamos, mas nenhuma delas é definitiva. Nenhum desses recursos resolve de fato. O que realmente traz uma decisão, uma palavra firme, uma orientação segura para a nossa vida é a palavra do Senhor. Quando nós lemos o Salmo 119, por exemplo, nós lemos no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, o salmista está dizendo, a palavra do Senhor, ela é como um farol que me aponta o lugar aonde eu estou trilhando, me aponta todos os obstáculos, as ciladas, ela ilumina o lugar onde eu estou. Ela aponta o caminho para onde eu devo seguir, ela norteia a minha vida. E eu não posso então abrir mão da palavra do Senhor. E embora seja tão comum falar sobre este assunto, que é o assunto da leitura da Bíblia, é o assunto de estudar e crer na palavra do Senhor, talvez esse seja um dos pontos mais negligenciados na vida de todos os cristãos. É o estudo da palavra do Senhor e a busca intensa por conhecê-la e conhecer a vontade do Senhor para a sua vida. O povo do Senhor precisa compreender a sua palavra. O povo do Senhor precisa compreender que a vitória do Senhor não vem se não for de acordo com os atributos, de acordo com a vontade, de acordo com aquilo que o Senhor registrou. Tem gente que quer ser abençoada, mas não quer fazer o que a Bíblia diz. É interessante isso. Quer ser socorrida, mas quer fazer as coisas de um jeito totalmente torto, totalmente desviado das Escrituras, e quer pedir a Deus que Deus abençoe. Como é que Deus vai abençoar? Um exemplo fácil disso é daquele aluno crente, né? Que sabe que Deus responde às orações, e ele conhece as orações feitas na igreja pelos pastores, pelos presbíteros, já decorou as orações. E daí, no dia da prova, ele não estuda em casa, ele não estudou o mês inteiro em casa, mas ele aprendeu na igreja que ele pode orar. Ele ouviu só o primeiro ponto do sermão. Aí ele não estudou em casa, chega na hora da prova, ele ora e faz aquela oração bonita. Ó Senhor, o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, me abençoa nessa prova. É tentar Deus. Porque você quer a bênção do Senhor, mas você não quer compromisso com a palavra do Senhor. Você quer que Deus te abençoe e te socorra, mas você não quer saber como é que Deus quer que você proceda, como é que Deus quer que você ande, como é que você deve reagir. E é interessante, depois vocês leiam em casa, mas quando nós observamos esses versículos 13, 17 e 20 e a sequência do texto, você verá que Deus deu ordens claras e específicas como o povo tinha que se comportar no dia seguinte. No dia seguinte vocês vão descer até o seguinte vale, vocês vão parar, vocês vão ficar lá, porque eu, o Senhor, vou pôr emboscadas para este povo e vocês não terão que tocar na espada. Porque quem vai pelejar por vocês sou eu. Essa luta não é de vocês. É o que nós lemos no versículo 15. O Senhor claramente diz, não temam, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, é minha. Mas o povo de Deus não conhece as Escrituras e a gente vai lá e quer pelejar com a nossa força, na nossa espada, do nosso jeito, e as coisas não funcionam. Então não é apenas orar, mas é orar e é ouvir, no nosso caso aqui, ler a palavra do Senhor. Um outro ainda, adendo dentro desse ponto, sobre a importância de buscar a palavra de Deus diante das circunstâncias difíceis. Busque a palavra de Deus, não busque através de terceiros. O que é buscar através de terceiros? Ao invés de você ler a Bíblia, você chega para o irmão e fala, ô meu irmão, vamos orar aqui, que olha, me falaram que você ora, Deus fala com você. Deus fez registrar essa palavra aqui, ó, e Deus colocou o Espírito Santo dele dentro de você, para que você não precisasse de intermediário para falar com Deus. Para que Deus não precisasse de intermediário para falar com você. E aí você quer voltar àquele sistema lá do Antigo Testamento, você precisa de intermediário? E pior, Deus não tem revelação nova que não esteja nas Escrituras. Então esse intermediário, ou ele vai abrir a Bíblia e vai ler a Bíblia com você,
ou se ele abrir a boca para falar do coração dele e começar com aquela conversa de servo meu, eis que o Senhor te fala, fuja dele, porque é o enganador. O que ele está fazendo não procede de Deus. Porque a palavra revelada do Senhor está aqui. Você quer conhecer a palavra de Deus? Ela está aqui. O Novo Testamento nos afirma que ainda que um anjo desça do céu, e venha aqui falar qualquer coisa que não está aqui nesse livro, seja algo particular para você, ou seja algo para a igreja, ou seja para fundar uma igreja, como existe uma religião aí fundada por um anjo, a palavra de Deus diz que deve ser considerado anátema, maldito. Não pense que o pastor Wesley surtou, está falando essas coisas porque surtou. Estou falando o que a Bíblia me autoriza a dizer. Gente que anda por aí entregando profetada em nome de Deus, não tem nada de Deus nesse negócio. E não deve ser recebido por nós como gente que está fazendo o serviço de Deus. Deve ser considerado por nós anátema. Porque a palavra do Senhor foi registrada aqui. E é aqui que crente busca a vontade de Deus. Não é nas adivinhações daqueles que dizem ser crentes, mas não são. Ah, pastor, mas funcionou, deu certo. Funcionou, deu certo. Pois é, quando você lê no Antigo Testamento, você vai encontrar um monte de vidente lá, enxergando, vendo coisa que funciona e dá certo. Mas o Senhor diz que quem faz essas coisas, para Ele é abominação. Porque existem poderes, infinitamente menores do que os poderes de Deus, mas agindo também no nosso meio. E esses poderes, eles têm a eficácia da mentira. Não pense que é fácil de perceber que eles estão sim te enganando. Eles estão te enganando, mas eles têm a eficácia de Satanás, por isso é difícil de perceber. Infelizmente, nós temos grande parte do povo que se diz evangélico no nosso país, iludido e enganado com esse misticismo religioso, que transformou igrejas evangélicas em centros de religião africana, porque parece muito mais com as religiões que têm origem afrodescendente, a origem africana, do que com a fé evangélica. Você deve tomar muito cuidado com isso, porque isso está espalhado, impregnado no meio da nossa sociedade, especialmente entre os cristãos. Josafá ouviu Deus falando sim através de um profeta, num tempo em que Deus escolhia um profeta para falar à nação, e o que esse profeta falava era registrado e se transformou em palavra de Deus. É diferente dos nossos dias. Completamente diferente. E a palavra do Senhor, que era trazida por estes homens, era uma palavra autorizada. E o próprio Deus provava isso através daquilo que acontecia. Se o que está acontecendo nos nossos dias fosse a mesma coisa, então nós teríamos não apenas uma Bíblia com 66 livros, mas nós teríamos milhares de Bíblias com milhares de livros, cada uma delas. Então existe uma diferença muito grande entre alguém temer a Deus, buscar a Deus e buscar respostas aqui, e entre aquilo que é ensinado e feito por aí. Então tome cuidado. Mas a receita para que nós vençamos as dificuldades e atravessemos os momentos difíceis é, primeiramente, orar. Segundo, buscar a palavra de Deus, a orientação segura do Senhor. E em terceiro lugar, esse texto nos mostra, nos versículos 18 a 30, algo muito interessante. Depois de ouvir o que Deus tinha para fazer através do povo de Judá e através da vida de Josafá, Josafá então convoca todo esse povo, no versículo 18, para louvar e para adorar a Deus. Ele chama os músicos, veja lá, versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. O louvor muda essas circunstâncias humanas, que são aparentemente impossíveis. Não é porque existe um poder no louvor, mas é porque só louva e só canta quem tem o coração assegurado em Deus. Quem tem a total e absoluta confiança na mão de Deus, consegue cantar. E quem não confia, não canta, rói as unhas.
Quem não confia, não sai de casa, se esconde. Quem não confia, não levanta a cabeça, mas se inclina. Quem não confia, não canta, mas cerra os lábios. Fica de boca fechada. Porque o louvor é a expressão de um coração que confia em Deus e que está agradecido. Podia usar vários exemplos bíblicos sobre a importância disso e sobre o que isso descreve sobre nós. Mas eu acho que o melhor deles é o exemplo de Paulo e Silas na prisão. Surrados, injustiçados, acorrentados, embaixo de uma masmorra, à meia-noite. O que eles estavam fazendo? Reclamando? Chateados? Não. Eles estavam cantando, adorando a Deus. Veio o poder de Deus sobre aquele lugar e aquele calabouço, aquela prisão inteira foi abalada, as portas se abriram e os presos não foram embora. Sabe por que eles não foram embora? Eles não foram embora porque eles descobriram algo muito mais importante, mais poderoso do que a liberdade. Eles encontraram em 2 homens surrados uma razão para a vida. O que leva 2 pessoas surradas, machucadas e aprisionadas a cantar. Eles não sabiam, mas eles queriam saber. Eles queriam saber. Porque qualquer um de nós ia querer saber. Mas graças a Deus, o Senhor nos alcançou e nós sabemos. Aqueles homens cantavam. Eles sabiam que a pátria deles não era aqui. Porque eles sabiam que Deus tinha reservado para eles coisas muito maiores. Porque eles sabiam que se Deus quisesse libertá-los, eles seriam libertados num instante, porque eles sabiam que eles estavam ali porque Deus queria que eles estivessem ali, porque não tem como fugir aos planos, aos propósitos de Deus. Então eles cantavam porque esse é o dever de cada um de nós. Eles cantavam porque é isso que Deus espera de um povo que confia nele. Eles cantam. Oração, estudo da sua palavra, conhecer a vontade de Deus através da sua palavra e louvor. São essas as 3 armas que o cristão usa para enfrentar as dificuldades da vida. Percebem que não existe nada enigmático, nenhum segredo aqui, o texto é muito claro. Orar, buscar a palavra de Deus e adorar ao Senhor.